Bem-vindos a mais um episódio de Volta à Essência. E hoje a gente tem um convidado muito especial, certo, Vida? Exatamente. Trouxemos aqui, conseguimos trazer essa personalidade, o prefeito de Espírito Santo aqui, um colega de profissão, um querido amigo, uma pessoa que gera muita admiração em todas as pessoas que ele sempre transita pela vida. E convidamos, e ele conseguiu um tempinho na agenda muito concorrida dele ali. Hoje já com uma postura de palestrante, quase que influenciador. Várias skins. É. E é principalmente por isso que a gente quis que ele estivesse aqui com a gente, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente gosta de conversar. A gente mistura um pouco ali da parte profissional, com os desafios que a gente tem, com a personalidade pessoal da pessoa. E eu, pelo que eu conheço de você, eu acho que você tem muito para contribuir aí, não só com a gente, mas com toda a galera que está assistindo. Que legal, gente. Que honra estar aqui com vocês hoje. Em participar desse podcast realmente é uma coisa que a gente sempre vem falando, né? Eu acho que a gente planejou isso há um tempo, mas assim, estou muito feliz em participar aqui com vocês e falar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito bacana, né? Um tema de vida, né? Sim, a ideia é que a gente traga as nossas conversas. Então, o Iveson é um amigo que a gente tem muitas conversas legais, né, sobre a vida. E a gente só vai trazer o público para participar com a gente. Exatamente. Show. Acho Que legal. que aqui a gente já tem um vilão contra a gente, que é o tempo, né? Às vezes a gente senta lá para tomar um café e ficamos 2, 3, 4, 5 horas conversando. Verdade, E aí de um verdade. café já entra no almoço e as reflexões viram terapias, viram para todos e não para, sem freio. Verdade. Iveson Fonseca, quem é você, meu amigo? Vamos lá, gente. Ó. Bom, eu sou o Iveson Fonseca, sou pai da Isabela, de 9 anos, esposo da Fernanda, tenho uma família linda, sou um profissional da área de manutenção e de obras, muito família, né? Sou uma pessoa que estou sempre dedicado à minha família, sempre dedicado com os princípios, com os valores. Sou uma pessoa que sou amigo, sou parceiro, sou um bom filho, assim, eu espero que sou, né? Sou um bom irmão também, Procura acredito. ser, né? Pelo menos procuro ser. E tenho 34 anos, sou uma pessoa que adoro aprender, estou conectado com o aprendizado. Acho que isso realmente faz diferença na vida do ser humano. E quando a gente fala sobre a essência, eu acho que é o que transforma, o que traz a gente, o que é realmente de dentro, né? Uhum. Então, basicamente, esse é o Iveson, aqui que mostra um pouco para... E essa essência do Iveson? O Iveson falou sobre o pai, sobre o esposo, sobre... Mas qual é essa estrutura do Iveson, antes de se entender como essa pessoa de hoje em dia? Quem era o Iveson aos 17, aos 15 anos e o que ele projetou para o Iveson de agora? O Iveson do passado é um Iveson muito sonhador, né? Não que o Iveson atual não seja, né? Sempre sonhei muito, né? Sempre quis, sempre tive uma grande ambição de crescer, de prosperar, é, atrelado com os valores, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém. Mas sou muito competitivo comigo mesmo, né? Sempre, né? É um pouco de ariano, talvez, isso? Chato, cara. Você acha? Com toda certeza, esse cara, Quase não dá para perceber. ele compete até no Para o Ímpar, meu. Puta cara Não, chato. é verdade, é verdade. E mais, se ele não souber que ele tá ganhando de verdade, ele ainda fica bravo, porque ele ganhou e ele... Mas será que eu ganhei? Mas você tá bem hoje? Como você dormiu bem? Para não ter desculpas, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre quis correr atrás dos meus sonhos, sempre gostei muito de estudar. Eu acho que o estudo, né, ele transforma a vida das pessoas, então eu acredito muito nisso. Sempre tive muito incentivo dentro da minha casa, da minha mãe, meu padrasto, né? Fui criado com meu padrasto.
e sabia que o futuro realmente tinha que estudar, né? Então, sempre me dediquei muito aos estudos, então nunca fui de sair muito, eu sempre me dediquei muito mais ao estudo e à construção de uma família. Então, esse menino de 17 anos era um menino sonhador, Uhum. né? Eu lembro que eu ficava muito tempo imaginando como seria meu futuro, né? Então, sofria um pouco ali de ansiedade com 17, que você está construindo quem você vai ser, né? Eu acho que através do meu padrasto, eu acabei seguindo um caminho de obras, né? Meu padrasto era mestre de obra, então ele me levava para as obras, e aí eu fui crescendo ali, vendo um pouco de construção e me interessei. No início ele falou que era melhor eu seguir o rumo da logística. Ele falou, olha, pode ir pro rumo da logística. Mas aí eu falei, não, eu gosto de ver as coisas se transformarem, né? Eu costumo dizer que acho que a construção ela é isso, né? A gente não constrói uma Fica casa, sendo, né? a gente constrói um lar, é um lar para alguém, né? Uhum. Então a transformação de pegar e transformar realmente aquilo que não é nada em alguma coisa útil é o que me move, né? Uhum. É o que agrega valor às pessoas, aos seres humanos, né? Então fui crescendo e com uma expectativa de agregar valor. Basicamente isso. O que que você acha? Eu acho que o Wilson trouxe muito a visão do que você. Eu acho que eu sou um bom filho, eu acho que eu sou um bom pai, eu acho que eu sou um bom marido, mas geralmente a gente ouve muito das pessoas alguns pontos em comum. E aí acho que o Antônio talvez também tenha essa visão de fora. Quais pontos em comum entre o que ele viu sobre ele mesmo e o que você vê do lado de fora, o que as pessoas veem de fora? Você acha que bate muito com a visão que a gente tem sobre a gente mesmo? No caso do Ibsen. Hum, Você quer dizer em relação a mim ou o que eu penso dele? Em relação a como a gente se vê e como as Aham. pessoas nos veem. Você traz muito Ah, isso no dia a dia, no eu sou o que as pessoas me reconhecem como tal. sim. Isso tem a ver com o fato de você acabar se despindo das vaidades, né? Eu acredito muito, de um tempo para cá, eu tomei para mim um aprendizado que seria como se fosse um plugin dos meus valores, né? Eu acredito muito que a gente nasce com valores, a gente passa por etapas da vida e você vai adensando aqueles valores, né? E isso é algo que ocorreu comigo. Eu quando você fala eu sou, você pode estar se autoafirmando, você pode criar uma falsa impressão de quem você é. E eu acho que o que a Tamira está querendo dizer é que, por exemplo, quando você falou da sua mãe, né? Se você, eu tento ser um bom filho, eu tento ser um bom irmão, né? Porque às vezes o que você faz não necessariamente significa que é o que a outra A pessoa perspectiva. vê, Hum. né? E, e aí eu tento sempre entender como a pessoa me vê. Então, eu estou hoje com o microfone falando como o host. Então, o Iveson me vê assim, então ele me reconhece como host. Mas não significa que eu sou o host. Porque eu poderia estar aqui sentado com o microfone falando groselha e totalmente distante do que seria aquilo. Então, eu acho que é muito importante você trabalhar para que você seja algo, mas, assim, acima de tudo, é importante que as pessoas te reconheçam através do que você faz, das suas ações, porque senão você se torna só uma Sim. pessoa que fala quem você é. E é interessante, foi legal você ter pego esse Sim. ponto, porque automaticamente ele puxa isso, né? E você reconhece os pontos que ele trouxe Com em relação a isso. certeza, com toda certeza. Eu acho que ele é um bom pai, eu acho que ele é um bom filho. Eu não só por ser meu amigo, eu reconheço nele uma boa pessoa, uma pessoa de valores densos, e até porque se não reconhecesse, acho que é muito Não fácil que vem a gente, conexão, né? com toda certeza, que a gente se distanciasse disso. Exatamente. Engraçado que esses dias eu comentei muito sobre isso, né? As pessoas elas se conectam muito com
com as pessoas que têm o mesmo princípio ali, né? Alguns mesmos valores e acreditam em algumas coisas parecidas, né? Então, a conexão genuína é justamente isso, né? Sim. Você se conecta com pessoas que é parecida com você. Quando a pessoa é muito distante do que você pensa, do que você acredita, é natural. Você não vai se conectar muito, né? Se Você distanciam, né? vai ficar distante, porque você quer estar com pessoas que Uhum. não que vai concordar com o que você fala, porque não existe isso. Se alguém concordar 100% com o que você fala, ela não, teoricamente, ela vai agregar alguma coisa, porque não vai fazer você se refletir, né? Não vai fazer você fazer uma autoavaliação, né? É muito conectado com isso, mas tem que ter uma base. Acho que essa base se conecta. Essa base vai fazer com que as pessoas, elas caminhem junto, né? Porque a partir do momento que você não se conecta, você não quer caminhar junto. É natural da vida você desconectar. Exato. Mas eu acho que é um ponto super importante isso. A gente, obviamente, a conexão acontece quando a gente vê coisas similares, né? Mas é importante que que as pessoas não sejam iguais, não pensem as mesmas coisas das mesmas formas, porque não tem essa evolução. Então, eu acho que a gente tem um excelente exemplo de a gente não concorda com todas as mesmas coisas. Mas a gente incentiva um ao outro. Mas você já olhou por esse ponto de vista? Você já tentou? E aí a gente consegue evoluir, porque, no meu ponto de vista, a humanidade é isso, né? A gente não nasceu para ser sozinho. E a gente só evolui se tiver um outro que mostra pra gente que a gente tá olhando de alguma outra forma. Se a gente estiver sozinho, ninguém vai estar ali pra ficar cutucando. Ô, você já melhorou nisso aqui? Você já... Onde há discussão, sempre há evolução. Exato. Isso é verdade. E tem muito sentido isso, né? Porque a partir do momento que você conecta com pessoas que também não conseguem agregar, a gente fala muito sobre isso, né? Existe realmente o interesse, né? As relações de interesse é sobre conexão mesmo, né? Sobre troca, né? Então, se a gente se conecta porque a gente troca. De alguma forma a gente consegue se conectar e consegue agregar valor, agregar pensamento. E eu acho que a gente, dentro da visão corporativa, até a gente conversa, né? Falando assim, poxa, mas tem tanta empresa no mundo, tem tantas pessoas, tantos bons profissionais, né? E a máxima que a gente ouve de venda ou de contratação é qual o seu diferencial? E poxa, eu não sei bem se existe mais. Vou pedir até uma licença poética aqui, eu não sou especialista, mas é muito difícil você olhar e falar assim, qual o seu diferencial? Essa empresa aqui tem um diferencial disso ou daquilo. Eu acredito muito que o diferencial são as pessoas, porque você pode ter empresas que entregam as mesmas coisas, mas o que vão mudar são as pessoas que estão à frente dessas empresas. E aí, às vezes, aquela determinada empresa tem pessoas que estão à frente dela que gostam muito de, sei lá, de alpinismo. E aí a outra gosta muito de canoagem. E quem vai contratar gosta mais de alpinismo ou de canoagem? Então, se as duas estão ofertando o mesmo serviço, poxa, por afinidade, faz mais sentido. Se eu vou contratar, eu gosto mais de alpinismo, eu vou contratar as pessoas que gostam de alpinismo, no sentido de conexão, né? Então, eu vejo que é um papo que a gente diversas vezes já tivemos. O que muda na realidade são as pessoas, né? Você cria conexões ali, identifica os valores e você defende ideias e aquilo naturalmente vai acontecendo. E às vezes, se você força, além de não rolar, é ruim para você e para outra pessoa. Mas eu acho que também existem as armadilhas no sentido de ter as pessoas parecidas. E tem muitas pessoas que se conectam porque se parecem, mas também porque falam exatamente a mesma coisa. Que é aquilo, se eu sou seu amigo, eu não vou falar pra você que você precisa melhorar. Eu não vou falar pra você, se você errou, tá tudo bem, vou passar um pano. E aí a gente procura, e aí essa é a armadilha de às vezes procurar o que tá parecido só porque é uma autoafirmação daquilo que você já acredita. E aí você também não evolui, você tem pessoas ao seu redor que falam a mesma coisa, que não te apontam onde você precisa evoluir, e aí também não adianta, né? Você tem várias conexões, mas coisas muito rasas, né? Uma questão é também sobre time, né? As pessoas, como você falou, Tamiris, elas não podem ser iguais, né? Se for igual, vai ficar um time que não vai ter uma performance alta.
Então, quando você tem dentro de uma gestão, né, de empresa, né, pessoas principalmente conectadas a um propósito, né? As pessoas precisam ter um propósito pessoal e estar conectado a um propósito maior, que faz com que elas se juntem, se unam e façam as coisas acontecer. Pessoas Total. precisam de pessoas, né? Total. Sempre. Vão ter processos, vão ter coisas que precisam ser seguidas para obter uma meta, para conseguir alcançar um objetivo, mas precisa ter um propósito, né? Mas aí quando você tem um time que ele é diferente, né? Tem aquele que é mais metódico, aquele que fica ali mais... E tem aquele que é pouco metódico, só que ele executa. Ele é o cara que corre, o profissional que entrega. Aham. Se soltar na mão dele, ele vai lá, ele vai desenrolar. E tem aquele que fala, mas o processo é esse, tem que seguir 100% aqui, não levanta da cadeira, não vai lá e tenta resolver. Mas assim, é importante esse cara do processo, por quê? Porque ele vai documentar melhor. E aquele outro não vai documentar melhor, ou não vai fazer mais corrido, e o outro vai fazer um pouco mais trabalho. Então, ele tem que ter esse equilíbrio para conseguir ter realmente um time de alta performance. Se você tem esse equilíbrio ali, não é mais fácil. É mais fácil, né, teoricamente, você conseguir obter um resultado, porque cada um tem o seu potencial, né? Sim. Todo mundo tem um potencial. A gente estava conversando há pouco no café disso, né? A Tamiris deu o exemplo de uma reunião que a gente estava participando, e aí a pessoa, eu estava devagando. E aí um ponto que a gente acabou não chegando é que dessa pessoa, ela ficou um pouco brava, e aí depois eu chamei ela e falei assim, meu, calma, ela não é processual, é um perfil criativo. Então ela estava ali, ela já imaginou o unicórnio branco com lacinho vermelho no chifre e ela tá usando esse unicórnio para poder vender algo dentro da empresa. Só que é difícil, porque até você encontrar a maturidade para você conseguir identificar o perfil, já é difícil você identificar o perfil e você ainda trabalhar com que esse perfil, trabalhar para que esse perfil evolua e agregue, é muito mais difícil ainda. E aí uma outra dificuldade é você conseguir colocar essas pessoas dentro de um time e fazer essas pessoas conviverem. Exatamente Porque isso. o exemplo do comercial, o comercial é o cara que ele vem, traz o projeto para dentro de casa, coloca lá, vende, a parte dele está pronta e vai para... Estou usando um exemplo extremo, mas ele vai viajar para Cancún e está tranquilo, enquanto o time inteiro aqui agora vai lenha. Só que cada um tem a sua importância. E às vezes você tem que ir lá e calma, gente, aqui, ó, vai para lá. Exatamente. O que fala muito sobre isso é a PNL, né? Eu particularmente sou um fã da PNL, né? E ela fala sobre essas características, né? Fala sobre o lobo, sobre a águia, sobre o gato e sobre o tubarão. Essas pessoas a gente tem no nosso time. O gato é aquele profissional que ele é muito dependente de carinho, né? Se você colocar ele para trabalhar home office, por exemplo, ele não vai conseguir trabalhar, ele vai entrar numa depressão profunda porque ele precisa se conectar com pessoas, né? Já o lobo é aquele profissional metódico, né? Se tiver, não pise na grama e for o caminho mais curto, ele não vai pisar na grama e ele vai dar realmente uma volta de 15 minutos, mesmo se estiver atrasado, né? Então, se você vê a águia, por exemplo, você não consegue colocar um profissional que é uma águia para cuidar de um projeto a curto prazo, porque ele não vai conseguir entregar. E aí é esse profissional que pensa lá na frente, um projeto de 5 anos, um projeto de futuro. E aí aquele profissional que você está conversando com ele, ele para e fica pensando. Aí você fala, você entendeu o que eu tô falando? Você começou a dar um estralo para ele do que seria, ele já imaginou. Ele já tá lá na frente. É o efeito elevador. Quando pensar que não, tipo, abriu pro bico, onde que eu tô? É mais ou menos o que acontece com a águia, né? E já o tubarão é aquele que faz as coisas acontecer rápido, a curto prazo, altamente competitivo. É o profissional tubarão que fala da PNL. E cada profissional, você tem que extrair o melhor. Eu acho muito legal que a gente... Exato. E a gente entrou nessa linha meio que automático, né? A gente estava falando de conexões, de perfis. E quando a gente vai para essas conexões do trabalho, as conexões que a gente escolhe para nossa vida pessoal, a gente escolhe. A gente se aproxima, a gente se distancia e etc. Na vida profissional, não. Então, você gerou conexões de pessoas que são totalmente diferentes e aí que vem esse papel. Qual é essa essência da liderança para você nesse quesito, né? De como é que você vai fazer o tubarão, o gato,
Quais são os outros que eu não decorei? Águia, tubarão, gato e É, lobo. esse zoológico inteiro junto. Como é que isso vai funcionar para sair alguma coisa que seja coerente com o propósito empresarial, né? Conectar propósito individual com o empresarial. Isso. Eu acho que o líder, ele precisa saber que ele tem um propósito maior com as pessoas, né? E essa é a essência, né? Aquilo que move a gente. Como que o profissional, onde que ele quer chegar? Eu acho que o primeiro momento do líder é entender quem é o profissional. Aquele profissional, ó, meu sonho, sei lá, é ser analista de obras. Esse é o seu sonho? Esse é o sonho, tá bom. Então, como a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer para conseguir alcançar isso? Uhum. Ah, o meu sonho é ser um coordenador, um gerente, um diretor. As pessoas têm sonho. Você tem que pegar esse objetivo, esse sonho, e fazer com que a pessoa ela acredite que isso é possível, né? E o líder precisa alimentar isso de uma forma óbvia, né? Que traga confiança e que seja palpável, né? Ah, tudo bem. Quanto tempo? Eu quero ser um diretor, quero ser um gerente. Tá bom, quanto tempo isso é possível? Então, o papel do líder é trazer, eu acho que eu, como um profissional e como um líder, né, preciso mostrar um caminho que ele consiga enxergar, o profissional consiga enxergar que isso é possível, que só depende dele. E não é sobre empresa. Ah, mas vai ser na empresa X? Pode ser que não. Está muito atrelado com o profissional, o objetivo profissional. Se ele tem um objetivo, é Mas alcançar. objetivo profissional e pessoal, ou você acha que, para mim, tá tudo Se interligado? conecta, se conecta. Porque quando a gente fala sobre profissional, é muito sobre um sonho e de realização, né? Porque se ele conseguir alcançar, ele vai conseguir fazer algum projeto de vida que ele tem um sonho. Às vezes tem um sonho de ter uma BMW. Às vezes é sonho, né? Uhum. E aí, o que vai fazer ele conseguir chegar e alcançar isso, tá atrelado no profissional. Uhum. Às vezes tem um sonho de ser influencer, tem um sonho de fazer qualquer coisa, que Ter uma vai família. ter uma família e que vai agregar, então vai estar muito conectado. Então, a essência é justamente essa. Se nós, como líderes, não conseguirmos enxergar qual que é o sonho, aonde que quer chegar e montar uma estratégia para que o profissional consiga chegar, eu acho que aí falhamos. Aí falhamos, porque não conseguimos conectar. E as pessoas precisam estar felizes, Uhum. concorda? Uhum. Qualquer profissional, qualquer pessoa precisa estar feliz. E é uma coisa, por exemplo, que eu falo muito sobre felicidade, né? Você está feliz fazendo o que você faz hoje? Não. E onde você quer estar? Mas não é só onde você quer estar. Em quanto tempo, Uhum. né? Ah, eu quero ser, sei lá, um coordenador. Tá bom, mas quanto tempo? Seu sonho se torna um objetivo, né? Que Exatamente. você define ali os passos para você chegar, Exatamente. né? Porque se você não sabe. Gente, a regra é clara. É verdade. Se você não tem um objetivo claro, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Se você não sabe que você quer R$ 1 milhão, se alguém oferecer 100 mil para você, você vai falar, nossa, 100 mil é muito dinheiro. Mas você não sabe que é 10% do que você sonhava. Então, basicamente, é isso. E quando você conecta, né? E aí, onde que é a questão da cultura, né? Uhum. Você conecta um objetivo, você conecta um sonho com um grande propósito, né? Eu acredito muito Mas nisso. eu acho que aí vem os desafios, né? A gente caiu bem num tema que a gente falou ontem. Sim. Que a gente falou muito sobre a gente sempre teve. Não, mas eu falo do sempre soubemos o que a gente queria. Sim, 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 sim. E ontem, quando a gente tava gravando, a gente trouxe esse tema, mas em relação a nós dois, né? Mas os dois sempre tiveram o perfil de eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar e etc. Só que aí vem os desafios da liderança. Tem muita gente que não sabe. E que tá tudo bem. E que vai empurrando. Ah, não tá legal. Ah, vou pro próximo. E fica pairando e vagando pela vida até se aposentar. E aí? Como é que você faz quando essa pessoa não sabe? Olha, como eu falei, tipo, você precisa despertar isso. Eu entendo que você precisa provocar, né? Você provoca isso, né? Mas só que de repente, é o que a gente tá, como a gente falou sobre conexões, né?
Muitas vezes a gente quer que a pessoa pense como a gente pensa, né? Ah, você poderia pensar assim, você poderia fazer assim. Mas para ela, de repente, ela não tem uma ambição de crescimento, por exemplo. Ela tá feliz. Ela- Só que o tempo vai passando, né? Ou, E aí ela descobre que não tá tão feliz como deveria estar. ou até mesmo trazendo do corporativo, o que é muito comum é: ah, eu não quero estar no lugar que você tá. Sim. Ah, eu não quero aquele cargo, eu não preciso disso. Sabe o que que acontece? As pessoas, elas costumam se sabotar a todo momento, né? Ah, eu não quero porque acho que não vai ter um salário que deveria ter. Se eu tiver que fazer isso, eu não quero pouco. Ou até mesmo quando a pessoa quer crescer. Não, eu quero ser, mas primeiro eu quero ganhar para isso. Sim. E aí é onde está o ponto. A gente sempre, 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 sempre tem que fazer antes e mostrar o valor, né? E as Mas isso é pessoas cultura. É cultura. Isso, aí as pessoas querem o quê? Ser primeiro reconhecido. Pra depois fazer o que É, precisa ser feito. Exatamente. E sobre liderança, é isso, né? As pessoas costumam falar sobre... As pessoas nascem líder, né? É uma... Eu acho que sim, Eu tá? acho que algumas sim. Eu acho que a As personalidade. pessoas nascem com uma vocação que é desenvolvida, mas quem não nasce, quem nasce, o que você sabe? Quando você nasce, né? O que você sabe fazer? Nada. Só chorar para comer e comer. E É isso que a gente mesmo nasce assim, sabendo fazer. Objetivo. eu nem sou médico, mas eu acho que assim, mesmo o choro é um aprendizado de curto período. Porque quando você é pai, eu ainda não sou pai, mas o que eu observo é a criança nasce calada, o médico dá umas palmadinhas para chorar, para abrir o pulmão. Legal. Aí, quando ela já tá ali no colo da mãe, ela instintivamente, vou fazer uma parada, assim como hoje, se a gente fica muito tempo sem comer, sem beber água, a gente tem uma dor de cabeça, a gente controla, talvez os médicos podem me ajudar aqui nos comentários, mas talvez ela sinta alguma coisa e aí ela chore pela primeira vez. E aí a mãe vai lá ou dá uma chupeta, ou dá o alimento, ou dá o peito ali e ela assimilou, primeiro aprendizado. Então, peraí, se eu chorar, Se eu chorar, vou ganhar de novo. eu vou ganhar de É o único novo. meio de comunicação que tem. Então, veio através do primeiro aprendizado. Aham. E aprendeu. E aí ela passa, aprende e dá sequência. Exatamente. Você Mas chora para comer e dorme. mas olha como é contraditória a própria vida, porque a gente no começo a gente precisa chorar pra se alimentar, porque tá com frio, porque tá com dor, porque é o único meio de comunicação. Quando essa criança cresce, a partir dos 2, 3, sei lá, 4 anos, não pode chorar mais porque quer, você sabe falar. E aí você tem que desaprender aquilo que você veio automaticamente configurado. E aí você vai levando porrada da vida no sentido, para de choro, fala o que você quer, o que você precisa. E aí acho que vai construindo essa nossa linha de raciocínio de como ser humano mesmo. Mas eu não acho necessariamente que a gente vem configurado. Como eu disse, a gente aprendeu. Eu acredito que o comodismo faz a gente se apoiar no que a gente já tem. Então, ela chora. Porque ela aprendeu a chorar, ela chorou, ela teve. É mais fácil ela chorar através e conquistar através do choro do que se comunicar. E de repente estar sujeito a um não. Então, pai, eu quero, sei lá, tomar um picolé. Não. O que ela faz? Chora. Porque o choro vai te incomodar. Não, mas você entende que pô, o choro, naquele momento, era a única opção. Depois, não. Aprendeu. Exato. E Mas aí, de Ainda fica- desaprender, Entendi. É como se reconfigurar. ficasse com uma base ainda. Exato. Existe 2 métodos. Ia dizer falar, mas se não resolver. Vou chorar. Exato. Mas é isso. Eu acho que sobre liderança, eu acredito que pessoas são líderes, nascem ali com aquele. Porque você sente as crianças, né? Você sente no meio das crianças ali quem é o líder Uhum. das crianças, né? Você Uhum. sente isso. Total. Só que isso pode ser desenvolvido, Concordo. Pode. mas depende da fome. Mas eu acho que Depende também da- depende do Se perfil. você tiver, exatamente. Se você tiver fome, Mas por que liderança? Eu não sei se você já.
Eu ia trazer um exemplo, você trouxe a fome que vem do mesmo lugar. Não sei se você viu a mesma coisa que eu. Mas tem um vídeo muito incrível do Cristiano Ronaldo, que ele tá de braços cruzados lá, vendo o filho dele jogando, e aí o técnico fala, tipo, nossa, ele é incrível, tal, não sei o quê, nananana. E aí perguntou pra ele, você acha que ele vai jogar tanto quanto você? Aí ele muda totalmente a linguagem corporal dele, se fecha e diz, depende da fome. Depende da família. Porque ele pode nascer com toda aquela habilidade. Se ele não quiser, meu querido, esquece. Se ele não tiver a fome de se tornar, esquece. E aí, assim, até existe um estudo que diz que quando os homens, por exemplo, fazem o uso de testosterona durante um determinado período e ele aumenta o nível do corpo, é, os- o filho dele já vai nascer com um nível mais alto de testosterona. Então, o Cristiano Ronaldo, aí eu vou devagar aqui, ele provavelmente ele aprendeu aquilo, ele se desenvolveu naqueles métodos, ele programou o corpo dele e o filho dele já veio com aquele dom, né? Só que se ele não quiser, esquece. Mas se ele quiser muito, ele vai ser muito melhor do que o Cristiano. Sim. Então, o Abílio Diniz Do falava talento, isso, né? né? O líder, É. ele pode ser formado, mas vai ter mais trabalho do que o cara que já nasce com a habilidade de ser líder. Sim, sim. Mas Só tudo que depende, eu acho que isso. se a pessoa realmente quer, porque eu acho que muitas das vezes na liderança e na vida profissional, às vezes a gente acaba indo por caminhos que você vai frustrar aquela pessoa que talvez o sonho dela não fosse ser líder. Existe não é técnica, enfim, perdi a palavra, mas é como se a carreira em Y. Tem a carreira em Y, para quem quer crescer, ele pode ser líder, ele pode ser gestor, né? E para quem não quer ser líder, também tem crescimento. Ele vai se tornar especialista, tal, sem precisar liderar, porque tem gente que não quer, não Sim. gosta, não tem aptidão para isso. Exato. Eu falo E tá tudo bem. Eu falo do Exatamente. Tá tudo gestor bem. e do especialista, né? O Tudo bem. E Exato, que é a carreira em Y. um pouco do que você falou, Antônio, é justamente isso, né? Fala sobre o cara do talento e o cara da disciplina. Sim, sim. Você nasce com um talento. E aí, quem não nasceu com esse talento não quer dizer que não vai conseguir chegar. Se ele for uma pessoa disciplinada, se for uma pessoa que busca, vai chegar. E vai ficar melhor do que o cara que nasceu com talento. Sim. Aí depende de onde quer chegar. E tá tudo bem se não quiser ser líder. Normalmente, né? Normalmente, muitas pessoas realmente não querem lidar com pessoas. Porque, gente, é extremamente difícil realmente lidar com pessoas. Sim. Né? É o temperamento, as pessoas têm, a maioria dos líderes, ou gerente, ou coordenadores, eles possuem um crachá de liderança, mas não são líderes, né? Tá. Então, o líder é aquele profissional que as pessoas olham e têm admiração. Eu não vou fazer porque eu tenho medo dele. Eu vou fazer porque ele faz assim. Eu vou chegar no horário porque ele chega no horário. Eu vou entregar porque ele entrega. Eu vou trabalhar desse jeito porque ele faz assim. Você lidera não é pelo que você fala. Nunca é pelo que você fala. Nem em casa é pelo que você fala. Seus filhos não vão te obedecer pelo que você fala. Eles vão te obedecer ou eles vão seguir uma orientação do que você faz. Então, a liderança é isso, uma inspiração que você leva e o liderado, ele se inspira tanto em você que ele quer chegar próximo, quer ser parecido com você. Isso é um pouco do que é ser líder, né? E não é crachá, não é ser gerente, diretor, não é isso. Porque tem muitos no mercado que acabam matando sonhos, alimentando de esperança que às vezes não é palpável. Existe uma frase que fala: as pessoas não largam as empresas, elas largam os líderes. Exatamente. E que existe. E é isso, por mais que você trabalhe, ainda mais quando é uma empresa maior ainda, que tem muitos setores, você sai. Não porque a empresa era ruim, mas o setor que você estava era liderado por uma pessoa que não. Sim. A pessoa vai amar ou vai odiar a empresa que trabalha. Vai 90% de acordo com o líder. Eu vou entrar numa polêmica aqui então, porque eu acho que tem a ver com o que a gente conversou, uma das nossas últimas conversas no café da manhã, né? A cultura, né? Porque às vezes a cultura da empresa é frágil e é imperceptível que na pirâmide
A base trabalha de um jeito, no meio trabalha de outro e no topo trabalha de outro. E aí quem tá no topo tá falando, não, é assim, é tudo lindo e maravilhoso, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo na testa. E aí você chega no meio, o pessoal já tá indo um pouquinho pra esquerda. Você chega na base, tá todo mundo lá na direita. Total. E existe um processo ali, um furacão de enganações, porque quem tá em cima acha que tá tudo lindo e maravilhoso. Por quê? De certa forma, as pessoas entregam. Só que entregam porque precisam entregar. E não porque, como você disse, elas recebem um estímulo de liderança pelo exemplo e não necessariamente elas também estão felizes, né? Tem muitas pessoas que elas se mantêm nas posições delas porque ela tem um financiamento, porque ela tem um compromisso, Sim. porque ela tem uma família, porque acabou de ter um filho. Enfim, porque precisa pagar o tratamento médico da mãe, ou porque depende daquele convênio que a empresa dá. Então, eu fico. Eu passei também já por uma empresa onde eu aprendi como não trabalhar, com algumas lideranças que eu tive. E eu escolhi olhar assim, porque hoje eu sei o que não fazer. E aí eu acho que até é algo que eu divido bastante com a Tamires, no começo da nossa conversa, quando ela te perguntou sobre você já sabia onde você queria estar, e aí a gente começou a falar sobre as pessoas, eu acho que também é um ponto de vista, sabe? Você saber o que você não quer se tornar. Quando você fala, para onde eu quero que a minha vida vá? Eu não sei. Para onde você quer que a sua vida não vá? Também é tão Eu importante acho que quanto. também é um ponto de partida para isso, porque se você fizer, você vai chegar. É binário, né? Que eu costumo Sim. falar assim. Se você fizer, você vai estar lá. Se você não fizer, você também vai para um outro lugar. Então, tipo, como que você consegue extrair isso da galera que você lidera? Olha, é, um- é uma coisa muito complexa, né? Porque vai ter sempre. Você, você vai ter que trabalhar para que o profissional ele não seja frustrado. Eu acho que ninguém quer ser ou estar em um lugar de frustração, né? Eu acredito muito que é o que você falou, né? É binária. E assim como a maioria das empresas tem os seus pontos positivos, né? Assim como tem seus pontos negativos. Eu costumo falar e eu escuto muito que todo lugar que tem luz tem sombra, Sim. né? E conseguir equilibrar, eu acho que os pontos positivos do lugar onde você está, ele tem que ser maior do que os negativos, tem que ter mais luz do que sombra. Esse equilíbrio vai muito do profissional também, né? As empresas elas vão seguir por uma linha de raciocínio que precisa se conectar com você, com o que você tem de sonho também. Quem você é, né? Porque se você não se conectar com o que você tem de sonho e entender que ali é um lugar de oportunidade para você realizar seu sonho, aí você vai trabalhar só pelo dia 15, pelo dia 30. Uhum. Aí você vai ser um profissional que vai entregar e vai ser, a palavra parece ser até pesada, mas vai ser medíocre. Uhum. Mas o que é ser medíocre? Uma pessoa na média, né? Uma pessoa que vai trabalhar até as 18 e tá tudo bem indo embora dentro do horário, mas assim, se estiver escrevendo uma frase, vai terminar ela no outro dia 8 notas. Porque você tá ali para cumprir Obrigação. você vai só... Quem nunca trabalhou com pessoas assim, né? A gente fala, caiu a caneta, né? Caiu a caneta. Você só vai cumprir ali, ó, o combinado. Sim. Combinado às 18, amanhã eu termino de escrever. Sim. E eu acho que... E tá tudo bem, porque talvez as frustrações, as sombras, elas foram maiores que a luz. Mas realmente é nesse lugar que você tem que estar. As pessoas reclamam muito. Qualquer empresa, as pessoas vão ter o café, né? E no café vai ficar reclamando sobre a Sim. empresa. Acho que é muito difícil Murmurando. você, né? Porque a gente tá falando, mais uma vez, a gente tá falando de pessoas que têm histórias diferentes, estruturas diferentes, visões diferentes, personalidades diferentes. É muito difícil você não ter alguém que vai olhar com maus olhos alguma coisa. Por mais que a gente queira entregar o melhor, fazer o melhor, e sempre vai ter os O pontos. julgamento, né? A todo momento, né? Uma coisa que a gente trabalha muito e percebe, porque a gente é assim. A gente faz um pré-julgamento sempre de alguma coisa, porque é o que a gente imagina.
né? Uhum. Nossa, aqui poderia ser assim, poderia ser de outro jeito, eu poderia fazer assim, que pode me agradar, mas que pode te desagradar. Sim. Então é a comunidade. Sempre vai ter um pró e um contra. Só que a partir do momento, é como eu falei, a partir do momento que você percebe que o lugar não está mais, ou que não faz você feliz, você precisa tomar uma decisão. E às vezes precisa ser uma decisão assim, programada. Você tem Uhum. conta, você tem boletos para pagar, e quem não tem. Se até o Gustavo Lima tem, Esse né? até o governo tem, mas tipo, gente. Mas assim, eu acredito muito que você precisa fazer um planejamento. E é Sim, difícil isso, né? A sim. gente fala isso com muita naturalidade, mas realmente é difícil. Por quê? Porque a gente está numa zona, quando você está muito tempo numa empresa e você está desanimado, mas você entrega o que precisa entregar ali de qualquer jeito, ou às vezes você entrega na linha da mediocridade, você está na sua zona de conforto. E ninguém, ou a grande maioria, não quer ficar desconfortável. Uhum. Então, o Bernardinho fala muito sobre isso, né? Sobre, inclusive, uma das lideranças, assim, do nosso país, que realmente você olha e fala assim, é sobre time, é sobre pessoas e o quanto ela influencia. Só que a disciplina, né? Tirar todos da zona de conforto a todo momento para performar, porque se você vai performar na nossa vida pessoal, na vida profissional, quando você está na sua linha de desconforto. Uhum. Porque você vai expandir, né? É exatamente o que a gente falou esse dia. Expandir ali Você na vai, zona de conforto. exatamente, porque vai chegar um momento que, opa, você faz um upgrade. Então, o profissional, acho que ele precisa estar muito conectado com isso. E arriscar, né? Sim. Sair, porque às vezes o que a gente costuma ver dentro das empresas é alguém que está muito tempo, que não sai, só que essa pessoa ela tá totalmente desanimada, Uhum. mas ela não tem coragem de sair. E E às vezes, sufoca as outras pessoas. exato. E quando ela sai, ela descobre um mundo que ela fala assim, eu poderia ter feito isso há muito tempo. Uhum. Porque às vezes ela tem realmente competência para isso, Sim. né? Mas precisava tomar o quê? Uma decisão, a iniciativa. Entre sair dessa zona de conforto, Uhum. arriscar para ir sair, entrar na zona do medo e entrar numa linha de performance. Eu acho que isso eu acho que a maioria das pessoas tem medo, realmente, né? Porque tem conta para pagar e tem compromissos, né? Mas eu acho que o sentido, no meu entendimento, né, é muito esse, sobre saber e saber quando também pode arriscar ou não. Mas se você estiver em um lugar, você precisa honrar isso. Se você está lá, você tem que Você entregar o seu precisa melhor. Você tem que sair de honrar porta aberta, tem e que. você precisa honrar o compromisso, porque é um combinado, né? Uhum. Se você recebe X, você precisa honrar esse compromisso, Sim. né? A partir do momento que realmente não dá mais, ou porque você julga que você não ganha quanto você deveria ganhar, tá tudo bem, são ciclos, porque aí você pode simplesmente encerrar aquele ciclo de forma estruturada, Uhum. planejada, e você Só consiga. voltando a um ponto que a gente estava conectando a questão do propósito, ontem eu tive uma conversa com uma amiga, e aí ela falou uma coisa, né, sobre a empresa que ela tá, e que ela falou assim, a empresa, ela é muito bem desenhada, ela tem propósito, sabe, aquelas coisas bonitas e tal, e aí ela falou... Aquelas coisas bonitas para tentar engajamento. Não. Mas eu sou a primeira defensora de coisas bonitas e de propósitos alinhados. Eu sou a primeira a defender. Só desde que haja coerência com as ações. Tá tudo bem se aquilo for coerente com as ações. Isso. E aí que chega nesse ponto, que ela falou assim, Tami, a empresa tem propósito e tal, mas o meu propósito é com a minha família. E aí ela, exatamente nesse posicionamento, hoje eu não consigo sair para viajar com a minha família, eu não consigo. Então, o meu primeiro propósito é com a minha família, por mais que a empresa tenha o dela, eu quero ser reconhecida dentro do que eu entrego para conectar esse propósito de, primeiro lugar, a minha família e depois, sim, eu vou entregar para a empresa o que ela precisa. E aí eu já vou puxar o gancho, que é o próximo degrau.
A família dentro de tudo isso, Ibson, o que você acha? Qual que é o papel da família na sua trajetória, na sua visão de propósito pessoal para a visão empresarial? Olha, o equilíbrio entre trabalho e família sempre é muito. É sempre muito difícil, né? Peraí. Vamos perguntar aqui, né? É sempre muito Eu complexo. tô brincando, gente, porque a esposa do Wilson e Tá ainda ouvindo, então ele tá aqui. tá aqui com a gente também, né? Mas olha, eu acho que uma boa. Acho que transparência, né? Eu tenho, assim, dentro de casa, eu tenho sempre um apoio e uma fortaleza, né? É em casa que eu chego e conto todos os meus problemas e que eu divido a vida, né? Então, assim, e assim, pra mim, tem uma pessoa que apoia a todo momento todas as minhas decisões. Mas, novamente, é muito atrelado com um objetivo, que dentro de casa é muito claro, né? Onde eu quero chegar, em que lugar estamos e para onde queremos ir, né? E isso é combinado, né? Então, todas as decisões que eu tomo não é simplesmente pela empresa, mas é através de um propósito pessoal, né? E a partir do momento que a gente tem um propósito pessoal, nesse momento você vai priorizar algumas coisas, né? Não que você não vai priorizar a família, mas tem que estar conectado, né? Porque é muito difícil. Eu vou dar um exemplo real, prático. Nós tivemos na empresa que eu trabalho, nós tivemos um grande problema em 2023 e eu tive que morar 1 ano no Espírito Santo, praticamente vindo para casa de 15 em 15 dias. Foi combinado. No caminho, existe, né? Poxa, não tá legal, o que a gente pode fazer, o que dá para melhorar. E aí você vai ajustando, mas precisa estar em um equilíbrio onde o profissional, né, a vida profissional não gere um grande impacto dentro de casa, né? Que é a sua fortaleza, né? A nossa mente precisa estar muito bem preparada, porque se você perde uma base, não adianta. Qualquer pessoa que achar que toda decisão vai ser em prol da empresa, em prol do profissional, em prol só da ambição de crescer, você vai afetar um outro lado. Isso precisa estar muito bem combinado. Como é que você para analisar isso? Porque na hora que tá no meio do caos, esquece. Você não tem calma, você não tem planejamento. E aí, o que que você prioriza? O que que você para pensar? Como é que você equilibra isso? Eu tento trabalhar olhando para o futuro. Tá. Eu tento tirar um pouco o momento atual e levar para o futuro. Falar, olha, a situação é assim agora. Mas são 3 meses. E, inclusive, foi assim que eu consegui, por exemplo, fazer a própria faculdade. Porque quando eu iniciei na faculdade, falavam 5 anos. Quando você olha para frente e vê 5 anos, Nossa, é muito tempo, né? nossa, 5 anos. Você imagina o Anthony de 5 anos atrás, como ele era? Nossa. Você imaginava que você estaria hoje? Você tinha um sonho, mas você imaginava que você estaria onde você está hoje? A Tamires de 5 anos atrás? Então, assim, a minha mente, eu aprendi isso, a tentar olhar para o futuro, né? Mas não tão longo, né? Não, olha só, tô aqui, mas ó, final de semana eu tô em casa, né? Ah, mas a semana tá difícil. Não, mas o final de semana eu tô em casa. Na próxima semana, não, vamos pensar na próxima semana, é próxima semana. Vamos pensar na semana que eu vou estar, né? No final de semana que eu estarei em casa. Só que, novamente, é combinado. Se tá combinado, é lógico. No meio do caminho, o combinado, ele pode não ter, assim, uma firmeza, Pode né? mudar. Pode mudar. E será outro combinado, alinhado. Mas, assim, e aí eu sempre falei, ó, 1 ano. 1 ano, era 4 meses, 5 meses. E, assim, que bom que deu certo, né? Combinamos, falamos. E, assim, a base é muito boa, né? Vamos lá. A minha base é muito boa, assim, de apoio. Então, a pessoa que tá comigo sempre me apoiou, sempre acreditou nos meus sonhos e a gente sonha junto. E é o mais importante, né?
que o propósito alinhado, né? Os dois propósitos juntos, a gente consegue vencer. Porque a carreira solo se você estiver dentro da sua casa e só você tiver um propósito, dificilmente vai conectar. É bíblico, né? Dificilmente vai conectar. Quando você tem um propósito alinhado, aí vira uma fortaleza. E você consegue administrar e saber que nem todas as dores serão para sempre. Assim como todas as alegrias, né? Acho que a vida ela é altos e baixos. Você tem que ter ciência que o desconforto vai fazer você crescer, vai fazer você ficar mais forte. E dentro de casa, estando alinhado, combinado, eu acho que é... E eu vou. Nunca falamos disso, mas conhecendo você e sabendo também dos desafios que a gente acaba passando, é interessante a gente deixar claro também que eu vou trazer para mim, né? A gente como homem e como a posição de liderança que a gente tem, a gente e a Tamires também, empresária, enfim. Mas principalmente a gente como homem, você cita bastante, né? Poxa, dentro de casa a gente tem os combinados, é 1 ano, são 12 meses aí, pô, vim pra casa, foram outro final de semana. Mas eu tenho certeza que já aconteceu o contrário também. E você tá lá e você, puta, não aguento mais, cara, puta, saco, não sei o que e tal. E aí de repente você conversa com a esposa e ela, calma, Sim, aguenta mais um pouquinho. sim. A gente Muito. a gente chegou, a gente já muito. chegou até aqui. E isso, eu acho que é até um pouco delicado, porque quem não comunga dos mesmos valores pode ver com outros olhos, mas o homem, ele tem que, né, se projetar ali e tá sempre performando, sempre tá puxando, né? Mas a gente não consegue fazer nada se não for uma esposa do nosso lado ali, ajudando e Sim. direcionando e segurando e fazendo o curativo nas feridas, né? E também muitas vezes tomando a frente, porque eu tenho certeza que Muito. já deve ter acontecido, Muito, né? muito, muito. E como foi isso? Aconteceu? Sim. Na verdade, é como você falou. Existem os combinados, mas é muito parecido com a motivação, né? No primeiro momento, você está totalmente motivado para um grande propósito, para o seu propósito. Ainda mais pensando que você é ariano, né? Então, o Então, começo, começo, o início é o que empolga. Na hora que chega no meio. exatamente. E você acaba realmente cansando, porque é físico, mental. E E aí, emocional. exatamente, a parte emocional, né? Onde você tenta canalizar a sua motivação para o foco e disciplina, né? Mas chega um momento que você realmente cansa. E você procura resiliência, só que você já gastou bastante dela no caminho. Sim. E aí você realmente divide, né? E, nossa, eu tive vários momentos assim de falar, olha, não consigo. Não, mas calma aí. Não é bem assim. Não, agora você Começou, agora. agora você vai finalizar o que você falou que ia fazer. Eu já aguentei aqui até Não, agora. exatamente. Então, assim, tem esse apoio é fundamental. Esse apoio é fundamental, porque tem aquele momento que você quer jogar a toalha. É que você entra num quarto, fecha a porta Não e, quero mais. cara, não dá mais, não quero. E é a pessoa, né, o seu companheiro, companheira, ele vai ser o seu apoio emocional ali e que vai te dar força, que vai voltar à sua conexão. Uhum. E aí é extremamente fundamental ter alguém que compreenda e que consiga colocar isso dessa forma, né? E canalizar dessa forma, né? Porque realmente a grande maioria das pessoas acabam desistindo de algum projeto, algum propósito, quando não tem um apoio, né? Quando não tem aquele apoio. E acontece, né? Não ter dentro de casa um apoio ou não ter o mesmo objetivo. Uhum. N's, assim, relacionamentos que não se conectam, né? Então, ter dentro de casa essa pessoa que consiga te ajudar, porque é literalmente isso, uma rede de apoio.
Alguém que você vai falar, poxa, eu vou ligar agora, 11 horas da noite, meia-noite, e ela vai me atender e vai me dar uma... Vai ser a melhor Sabe? pessoa. É exatamente, é o colo que você precisa. Uhum, A gente sempre precisa de alguém, uhum, né? Essa troca, ela é muito rica, né? Uma troca sincera, uma troca que a troca dentro de casa tem que ser uma troca sincera, né? uhum. Independente a sinceridade, mas Uhum. tem que ser, porque senão não gera valor dentro de um relacionamento, né? Exato. É a pessoa que mais te conhece. Exatamente. Na dor, na Todos os alegria. defeitos Exatamente. E qualidades também. e todas as qualidades. É, a gente faz bastante esse ping-pong em casa. O que a gente começou falando também sobre os aspectos de liderança, né? O lobo, a águia, o tubarão, o gato. Eu acredito muito que o líder ele tem que ter um pouco de cada um, vamos dizer assim, né? E eu mudo isso de uma certa forma para as máscaras. Aham. Você vai conversar com uma pessoa, você tem que vestir aquela máscara de que se alinha com aquela pessoa para você acessar os pontos pertinentes àquela pessoa, porque depois que você. Primeiro você tem que bater na porta. Depois você abre a porta e você entra na casinha. Quando você está dentro da casinha, você tem que tomar cuidado, pra você não esbarrar no abajur, para você não pisar com o pé sujo no tapete. E aí você dialoga e você consegue construir uma narrativa para, de repente, fazer com aquela pessoa, para que aquela pessoa evolua, né? E, e tendo várias máscaras, às vezes você também se perde. E a outra pessoa, conhecendo você, e tendo uma visão sincera de quem é você e o que ela pode abordar com você, várias vezes já recebi chacoalhões da Tamires de, ô, calma, vamos lá. Assim como o oposto também. Você fala assim, mas Sim. por que você está fazendo isso? Ah, por conta disso, 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 disso. Mas não tem nada a ver com você. É verdade. Mesmo, Tem eu acho que tem muito razão. disso. Eu acho que a gente. O exemplo foi agora do final de semana, que a gente. Antes da gente se perder, a gente tinha entrado num caminho que eu fiquei com medo de onde a gente Ah, estava. E eu fiquei com medo real, que eu tive uma pequena crise de desespero, assim. Falei, meu, ferrou, ferrou. E aí eu comecei. Aí o Anthony, você precisa se acalmar. Senão a gente. Aí eu. É verdade, né? Aí eu voltei pro meu. E aí, beleza, aí a gente continuou. Tem que resolver, ué. A gente tá aqui, vai fazer o quê? Porque eu já estou ficando nervoso também. foi literalmente isso. Eu já estou ficando com medo. Exato, exato. Ela falou assim, eu falei, você acha que eu também não tô com medo? Respira, volta, vamos resolver. Foco no problema. Não, É. não dá, cara. Bacana. Mas deixa eu fazer deixa eu abordar um assunto. Lá do começo ainda, antes da gente passar para um outro cenário. Quando a Tamires te perguntou sobre você aos 17, sobre como você via a sua carreira, enfim. Hoje, cara, a gente tá numa mesa, num sábado, conversando sobre liderança, a vida, a família, filhos, postura, resiliência e uma mochila que se começar a chacoalhar vai sair muito mais coisa. Quando você estava lá atrás, como que você visualizou tudo isso? Porque uma coisa é você falar, poxa, é, ontem quando a gente estava conversando, ela me fez uma pergunta assim, você, quando você, quando a gente estava junto, né, quando que para você foi para valer, né? E aí eu respondi para ela assim, poxa, desde sempre, para mim sempre foi para valer, né? Mas você já sabia onde você queria chegar? E eu, de certa forma, sim, não do jeito que foi a minha vida, mas sim, né? Pra você, o garoto que nem sabia o que era um Ishikawa, que eram máscaras de PDCA. personalidades, o que era uma PNL, Aham. o que era uma liderança, o que era ser pai. O que você via? Eu acho que quando você tem 17 anos, ainda é muito imaturo, né? Eu imaginava que eu iria fazer uma faculdade, já sabia qual, né? Mas era tudo muito incerteza ainda, né? Eu não tinha uma coisa, vou ser isso.
Então, não é sobre, eu costumo falar muito sobre isso, não é sobre o final, né? É sobre o caminho. E nesse caminho você começa a se conectar. E aí que você começa a fazer outras projeções, porque o menino de 17, de 16 fazia uma projeção, só que aí a bagagem, a experiência vai fazendo você recalcular a rota, porque você começa a entrar em algumas ruas que você fala, poxa, eu acho que isso é um caminho melhor. Então, assim, o caminho, ele acaba te moldando. E você começa a pensar de forma diferente do que você pensava. E pessoas, né? Quando você... Eu tinha... Quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, né? Eu sempre gostei muito de refrigeração, gostei muito da área técnica. Antes de fazer a faculdade, sabia que queria fazer, só que existe sempre um empurrãozinho na vida, né? Deus coloca alguém no seu caminho que vai te dar uma luz, que vai colocar você em uma rota que vai fazer toda a diferença. E eu lembro que eu entrei numa sala uma vez e eu vi o pessoal do administrativo, e eu como um técnico na época, né? Eu chamei o meu líder e falei assim, o que que eu tenho que fazer para trabalhar no administrativo assim, né? Falou, faz a faculdade. E eu tinha acabado de pegar um carro, né? Eu tinha acabado de pegar um carro financiado. E E aí eu falei pra ele assim, mas eu não tenho dinheiro agora pra uma faculdade, eu vou terminar primeiro o carro e tal. Ele falou uma coisa pra mim que mudou a minha vida. Somos amigos até hoje, assim. Sabe aquelas pessoas que entram na sua vida e que ficam, né? Uhum. E que agregam. Ele falou assim pra mim, olha, daqui a 5 anos, quanto que vai estar valendo o seu carro? Na época era um Corsa, e aí eu pensei, bom, eu paguei Gostei da 18, desvalorização. valia uns 12 mil, ia pagar 18 no financiamento. Inclusive o financiamento tava baixo na época, né? Porque pagar 12, pegar hoje deu. Nossa, que sonho. E aí eu falei, pode estar valendo uns 9. E eu falei isso ainda com. Eu lembro que cheio de. Não, Ele quer comprar meu carro? eu falei, vou vender daqui a 5 anos. E ele falou assim: daqui a 5 anos, se você fizer uma faculdade, quanto que vai estar valendo a sua mão de obra? E eu lembro que eu voltei para casa e eu falei, né? A gente fazia conta, olhava, né? Quanto o engenheiro ganhava. Eu falei, poxa, eu acho que vale a pena. Acho que eu posso ter mais que um Corsa. Eu acho que vale a pena. E aí eu lembro que eu nem dormia à noite, sabe? Quando você começa a sonhar, e aí voltou. E aí eu consigo conectar aquele jovem sonhador. Tava sonhando indo pra faculdade de Corsa. E aí eu falei, realmente eu tô indo, eu tô indo por um caminho que eu acho que vai demorar, eu acho que eu posso adiantar. E aí eu comecei a fazer a faculdade, vendi o carro, tinha comprado financiado, tinha pagado algumas parcelas e aquela entrada eu vendi, peguei a entrada parcelada, comprei uma moto e comecei a fazer a faculdade. E aí, N desafios na faculdade, né? Sim. E eu acho que é isso. O menino Que às vezes o sonhador, empurrãozinho é uma voadora, né? o menino sonhador que imaginava que seria, mas a gente sabe o que, às vezes não sabe como, né? O Exato. que? Eu quero ser isso, mas como? Define no andar. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Exatamente. O que a gente é isso, mas como chegar lá? Mas a gente precisa de uma orientação. E muito que o líder precisa fazer hoje, né? Então eu tive esse líder que falou assim, o quê? E Eu tinha quantos anos? aí eu já tinha uns 20 anos. Eu tinha uns 20 anos. Então, assim, consegui rapidamente encontrar e cruzar com uma pessoa um líder, que é líder até hoje, que causa inspiração até hoje em quem passa e quem convive. Isso é liderança. Você olhar assim e falar assim, esse cara aqui me abriu um olho. Esse cara me ajudou financeiramente. Eu acho que isso acabou trazendo valor. E hoje é o meu propósito, inclusive, de alguma forma fazer com que as pessoas se conectem com um objetivo e com um sonho. E tentar de alguma forma ajudar.
E aí eu construí isso através de ter alguém que conseguiu me mostrar como, porque o que eu sabia. Sim, sim, Isso foi fundamental para minha carreira. E é isso que eu acredito. O líder precisa encontrar o como para quem sonha o quê, sim, basicamente isso. sim. Eu acho que é muito legal você trazer, você trouxe desde do começo que você sempre teve o objetivo, a visão, desde mais novo, sobre o que você queria, principalmente na vida profissional. Até que parece um pouco o que eu falei ontem, né? De clareza sobre o que eu queria profissionalmente falando. Mas e hoje, o Iveson de hoje, que já alcançou o que ele queria lá atrás, ou ainda está no caminho, qual é o objetivo do Iveson como pessoa, como ser humano? Qual é o objetivo, o propósito como pessoa, como ser humano? Como filho, como esposo e como pai? Rapaz. Porque eu acho que às vezes a gente não traz, né? A gente fica. E aí eu tô raciocinando porque ontem eu falei a mesma coisa de ter a clareza sobre a vida profissional. Mas quem eu quero ser como esposo, como pai, como filho, como ser humano? Eu acho que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. A gente conversava muito sobre isso, né? De alguma forma, como ser humano, porque eu acho que como o profissional ele conecta, como você gera admiração pelo que você agrega, né? Você não vai gerar admiração só pelo, sei lá, pelo que você fala, tal. Não é pelo que você fala, é pelo que as pessoas te reconhecem. Exatamente. Eu acho que como profissional eu quero continuar, né, agregando valor às pessoas que convivem comigo, que conecta muito com o pessoal. Quero tentar trazer. Esses dias me fizeram uma pergunta bem interessante sobre o que que eu quero deixar no mundo. E eu comecei a refletir. E na hora eu não respondi. Eu fiquei pensando comigo mesmo. O quanto é importante você ser para o outro, porque nunca é sobre você. Você sempre faz para alguém tudo. A partir do momento que você entende que é sempre para alguém, você quer agregar e você quer fazer com que as pessoas lembrem de você como uma pessoa que foi um diferencial. Acho que é Uhum. isso que eu tenho de vida hoje, em poder. Tenho muitos sonhos ainda. Não alcancei o que eu quero como um todo. Mas eu quero poder compartilhar. Eu acho que, assim, minha trajetória foi muito prematura, muita coisa, né? Com 20 faculdade, entrei numa empresa e líder nato ali, sempre tomei a frente. 23 anos eu fui líder de equipe de 7 pessoas com 23 anos, um menino, um garoto, onde eu tive que ganhar o respeito de pessoas de 40 anos, 45 anos. Imagina uma pessoa de 45 anos respondendo para um menino de 23. Mas como eu consegui, né? Como consegui ter admiração e a pessoa olhar e falar assim, poxa, é uma pessoa que me ajuda. Uhum. Então, se você fizer sempre pro outro, vai causar uma admiração. Ele vai olhar para você e falar assim, poxa, ninguém fez isso por mim. Então, é isso que eu penso de vida, de profissão, que está muito conectado. Uhum. Quero ser um bom esposo, que cause admiração, um bom filho, né? Costumo falar que filho a pessoa mais ingrata, né? Por quê? Porque, não sei se ingrata é a palavra, mas ele nunca vai conseguir atribuir tudo do que realmente ele recebeu. Uhum. Né? Quantas vezes a gente recebe uma mensagem e a gente não responde na hora, vai responder depois ou no outro dia. Mas eu quero ser um bom filho. Acho que o objetivo de vida, literalmente, assim Uhum. como um todo, é poder gerar valor para as pessoas, admiração num Uhum. ponto, não por mim, mas que eu consiga conectar as pessoas, né? Tenho 34 anos, né? Mas hoje eu sinto que dentro da minha família, eu sou uma pessoa que sempre alguém me procura para conversar sobre uma ação delicada. Através do amadurecimento prematuro que eu tive, de ter começado muito novo minha carreira no corporativo, na liderança. E basicamente é isso. E assim, isso pode mudar alguma rota que a Uhum. gente pegar no meio do caminho e ser recalculado. Aí eu entendo que tá tudo bem, né? Uhum.
Tem que ter um bom equilíbrio emocional para isso. Sim. Mas eu acho que é isso. O Iveson de hoje não é um Iveson que alcançou o que quer, né? Ainda. Mas sou grato e comemoro todas as conquistas até agora. É, tento ser um bom pai, um bom marido. Continuarei tentando, né? Sim. E conectando. Acho que é. Mas eu acho que eu não foi nem para tentar trazer uma resposta, mas mais uma reflexão. E eu acho que para todo mundo, na verdade. Eu acho que às vezes a gente constrói muitos objetivos e visões e caminhos externos, né, da minha vida da porta para fora. Mas quem eu quero ser da porta para dentro? Que tipo de mãe eu quero ser? Que tipo de esposa eu quero ser? Ou, enfim, filha? E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Pra gente colocar também, ok, e agora? Eu tô dentro de casa. O que que eu faço, né? Porque não tem uma separação. Você não é um profissional até às 18, depois das 18 você é outra pessoa. Você é a mesma pessoa o tempo inteiro em ambientes diferentes. Sim. Então, quanto isso pode ter a base para fortalecer um todo, né? Então, é mais nesse sentido de conexão. Eu acho que isso traz muito, de novo, o autoconhecimento, né? Acho que quando você sabe, quando você se conhece, você sabe o que você quer. Se você sabe o que você quer, você consegue falar com mais facilidade os nãos. E normalmente é muito difícil você falar não. Há uma boa oportunidade, de repente você olha e fala assim, para mim ainda não tá no momento. E aí você não vai. E aí você vai conduzindo as coisas e chega com mais facilidade no teu objetivo. É verdade. O não é difícil de escutar também, né? Porque às vezes você fala, mas também escutar é o equilíbrio emocional, né? Para conseguir ouvir o não também e não desistir, fazer parte da resiliência. O que que você acha em relação a... A gente falou de skills, né? O que que você acha, no seu ponto de vista, qual que é a característica que um bom líder não pode deixar de ter? Olha, o que eu imagino, o que eu acredito, né? Pensando no lado skill, soft aí, resiliência, o autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente importante, porque você precisa saber qual que é a sua virtude e qual que é a sua oportunidade. Porque isso vai determinar muito como você vai agir, né? Então, não desistir em saber passar por alguns processos e saber que aquilo não é eterno, né? Que vai acabar e que inclusive as coisas boas também vão ficar difíceis em algum momento, assim como as coisas difíceis vão ficar boas em algum momento. Então, é inteligência emocional, né? O autoconhecimento e a resiliência. E no skill hard ali é a técnica, né? Que hoje, antigamente a gente tinha o currículo técnico falava mais alto do que o emocional. E as coisas foram moldando, né? Hoje, um gestor, um líder, ele procura pessoas que têm capacidades emocionais de lidar com coisas difíceis e não desistir. A maioria das pessoas desistem em alguma adversidade, desistem quando são testadas a fogo, porque pensam que eu não preciso passar por isso. Não, eu não preciso estar, Sim. né? Não preciso trabalhar tanto, não preciso. Bom, ela vai colocar o que não precisa de várias formas. Eu não preciso, não preciso, não tenho que estar aqui. E é difícil realmente, né? Ter um profissional que fala assim, não, eu tô aqui, eu vou fazer acontecer, não vai durar para sempre. Isso aqui, esse incômodo, esse desafio, né? Então, vai passar. E a partir do momento que você conecta que aquilo vai passar, eu acho que É você que, cria resiliência. E é muito difícil, tá? é que A técnica resiliência. você ensina, né? Como fazer você ensina. Agora, como ser, Exatamente. dá pra pessoa aprender, mas aí é um caminho que ela mesma precisa procurar e é bem mais difícil. Então, eles falam muito disso, né? Contrate as pessoas e ensine as profissões. A gente testa isso corriqueiramente. A gente tem pessoas no time que não tem profissão ainda e estão se testando.
a gente tem na Ática especificamente, a gente tem uma pessoa no time que ainda não se posicionou para nenhuma carreira. E já rodou, pelo menos, já rodou até na empresa dela. Sim. Então a gente vai lá e fala assim, ó, você tem a oportunidade, vai lá, experiencie tudo que você puder experienciar e aí depois a gente senta e conversa. E até pra gente, inclusive ela me ajudou bastante a identificar ali quais são as habilidades dessa pessoa e a partir disso a gente vai lá e dá um direcionamento para que aquela pessoa se desenvolva, Para ajudar ela. para extrair o melhor. E é impressionante como faz a diferença. Às vezes a gente falou da carreira em Y, né, que você falou, você tem o especialista, você tem o gestor. E quando você tem os dois juntos é maravilhoso. Acho que na minha visão de mercado, eu acredito que os especialistas eles estão mais constantes no mercado e os gestores menos, vamos colocar assim. E quando você tem os dois perfis ali, poxa, é uma maravilha. Assim, você performa. Difícil, né? É o capitão do time, enquanto é o técnico do lado de fora, né? Exatamente. É muito difícil. Na verdade, ser muito bom, né? Tecnicamente, isso é muito bom na liderança, é muito difícil encontrar. Geralmente sempre um sobressai, né? Eu não quero lidar com pessoas, eu não quero ser líder, mas é um cara excepcional tecnicamente. Você fala assim, cara, você é muito bom, mas nem sempre vai ser líder. Sim. Porque conseguir conciliar, geralmente o líder ele é um pouquinho de cada, né? Ele tem uma visão mais geral. Isso, ele é um clínico geral. Generalista. Sabe um clínico geral, ele sabe um pouquinho de tudo, mas se realmente tiver uma coisa que é muito específica, ele vai ter alguém que sabe. Mas é que ele se especializa em pessoas. Exatamente. A especialidade dele é outra. Exatamente. Você vê lá um engenheiro ele é engenheiro, ele se forma, ele acha que sabe bastante coisa, quando começa a ver na prática, começa a entender que precisa do especialista ali de fundações, do especialista de patologia, dependendo qual que é a situação. Porque ele é um clínico, ele sabe um pouquinho de tudo, mas realmente ele não tem muita profundidade. As pessoas vão escolher ser mais técnico, né? Eu quero me especializar em estrutura metálica. Deve ser uma pessoa mais especialista em estrutura metálica, né? Não, quero vir pro lado de gestão de pessoa, quero gerir isso, eu quero cuidar. Mas eu acho que, pensando aqui agora, né, raciocinando agora, hoje, vamos colocar assim, há 5, 8 anos atrás, a gente não tinha tanto material de aprendizado, tanto material de desenvolvimento para liderança também, né? Então, talvez, vou colocar aqui, talvez a escolha pelo especialista, será que seria segurança? Porque até hoje a gente se coloca na mesa e pensa, como que eu lido com esse caso? E essa pessoa? E esse perfil? Será que eu estou certo na minha avaliação? Será que não? Porque é o ser humano é orgânico e é muito difícil você tratar ele de forma binária. O técnico já não. O técnico você vai lá, vou trazer para a área da tecnologia, né? A gente fala muito de inteligência artificial. Então o cara foi lá, estudou tecnologia, ele vai se especializar em uma linguagem de programação e hoje ele se especializa em inteligência artificial e, sei lá, mensalmente ele faz um update ali. Então, ele tem um mapeamento, como você disse, né? Você faz um planejamento a longo prazo, de mês em mês eu vou me atualizando e tudo bem, eu sou o melhor na minha área. O líder não. O líder, ele, primeiro que a bagagem em relação a material de aprendizado, na minha visão, eu acho que é um pouco mais escassa comparando com as bases técnicas. E outra que nem sempre o que é ensinado e é colocado à mesa funciona para todo mundo. Não dá para generalizar. Eu acho que isso também faz com que você se afaste da liderança, porque realmente é muito difícil. Vou trazer para dentro de casa o casamento. Eu acordo todo dia com uma esposa diferente. E assim como ela acorda com uma esposa diferente. Então tem dias que você tá mais bem-humorado, tem dia que você não quer sair da cama, você só quer descansar, tem dia que você quer tomar um sol, tem dia que
Enfim, você, as pessoas são assim, né? E você, como líder, administrar tudo isso é muito difícil, cara. Sim. Por isso que a maioria das pessoas elas acabam não querendo liderar, né? Porque lidar com isso, os ânimos, né? Uma briga em casa, uma discussão, ele vai refletir diretamente dentro do ambiente de Vai. trabalho. Acaba sendo um todo, né? Pra puxar um último ponto aqui, a gente já vai o quê? Pra 1h20, tá vendo? Passou Nossa! que a gente nem reparou. Mas, Ibsen, a gente falou de bastante coisa aqui. A gente falou de liderança, de propósito, de família, né? De desenvolvimento. Eu vou puxar um exemplo que a Lúcia Helena Galvão, ela costuma dizer que ela vê a vida como se fosse uma mesa com os 4 pés e que quando um desses pés ele quebra, a gente desequilibra a vida. Então, um é o relacionamento, o outro é carreira, o outro é autodesenvolvimento. Mas quando a gente tem como se fosse um fio que sustenta a gente de cima, é como se qualquer coisa que causasse esse caos embaixo, ele fosse possível de se manter de pé, porque o que sustenta vem de cima. E aí eu quero levar um pouco para espiritualidade. Do seu ponto de vista, o que te ajuda? E aí eu tô falando de fé, no que você acredita como um todo. O que te ajuda na liderança, na família, nas decisões? Você tem esse fio condutor? Olha, eu acredito muito nisso. Sim, eu tenho, né? Eu sou cristão. Acredito muito que as coisas. Tudo é um propósito também na nossa vida. Eu acho que tem que ter. Eu acho que o ser humano ele precisa se conectar com algo maior, né? E até mesmo por acreditar, procurar um direcionamento também, né? Sobre como fazer. Porque às vezes tem muita coisa que você é testado e vai fazendo, e aí você consegue se conectar com Deus. E aquela luz que você não tinha, você acaba tendo. Isso é muito verdade, porque eu lembro que até hoje eu peço muito direcionamento sobre como fazer, né? E às vezes a gente não tem uma resposta num dia e no outro a gente começa a pensar, começa a raciocinar e algumas luzes vão aparecendo, né? Aquilo que às vezes parecia meio que impossível vai conectando. Eu acho que é fé, né? Precisa. Você acha que é uma coisa presente, assim, que... É um equilíbrio. Eu acho que tem que ter, né? Não só acho que tem que ter, eu acho que é o que nos move. Nós precisamos se conectar com algo supremo, algo maior, né? Então, eu acho que faz parte da nossa vida e isso precisa estar conectado também. Você conduz isso de que forma dentro da sua casa? Olha, a gente costuma, assim, fazer de algumas formas, né? Então, assim, a gente consegue hoje ter um caminho que a gente escuta uma palavra e que isso conecta. Eu acho que é isso. No final é a palavra, né? Uhum. A própria palavra que leva a gente para um lugar e que nos alimenta de esperança e que nos move. A gente conversa bastante sobre também, né? E eu discuto bastante com a Tamires sobre isso. E eu tenho para mim que a fé e o que a gente conhece eu também sou cristão, né? Do cristianismo e, enfim, das crenças que nós temos, elas servem de fundamento para os nossos valores, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia que, mesmo sem perceber, está baseado nisso, né? Você acha que de alguma forma isso influencia o seu comportamento no dia a dia? Não só no sentido de ter ali um algo maior que o indivíduo, Iveson, mas no sentido de balizamento. Um termo que eu costumo usar é que
as coisas que nós recebemos, a gente traz para dentro, a gente formula, formata e devolve, né? E nesse processo, a gente acaba, de certa forma, envolvendo os nossos valores nisso e o que sai da gente já é algo impregnado do que nós temos, né? Então, você acha que isso te influencia? Eu acredito que em partes. Eu acho que em partes, sim. Como eu falei, eu acho que você precisa ter conexão. Estar conectado com Deus, né? Porque é uma base, né? A gente cresce e você se conecta. Acho que precisa ter luz. E Deus é soberano, né? Então você precisa se conectar e através disso até te guiar, né? Te guiar, saber o que é o certo, o que é o errado, o que pelo menos a gente sempre está acostumado a ouvir e trabalhar como uma verdade. Eu acho que isso é uma verdade, viu? Boa. Muito bom, meu amigo. Mais alguma pergunta? E aí, como tá a sua caixinha aí? Vamos lá. Eu acho que é mais para ouvir, para finalizar. Que mensagem você deixaria para as pessoas, para os líderes? A gente passou por um 360 aqui para ser líder. Eu preciso ter uma visão família, uma visão propósito, uma visão de fé, que é uma visão de para ser um bom líder. Teoricamente, deveria ser um bom ser humano, né? Isso é um bom ponto de polêmica, né? Como sempre. Sim. Então, o que você falaria para essas pessoas, né? Quem já se identificou como líder, e quem não se identificou também, que tá tudo bem, mas como olhar para a vida de uma maneira mais leve? Eu acho que o líder ele precisa ajudar, né? O líder ele precisa encontrar e ajudar o liderado a ter um propósito e consiga chegar ou pelo menos ajudar a pessoa a chegar nesse propósito. E a partir do momento que você é um líder, que você consegue ajudar e orientar essa pessoa para que ela consiga chegar num objetivo, numa meta e conecte ela a algum propósito, essa pessoa nunca vai esquecer de você e você vai se sentir gratificante quando você olha para alguém e ela fala para você, poxa vida, você me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. Uhum. Então, eu penso isso como líder, de tentar ajudar a pessoa a chegar aonde ela quer, dentro do sonho e do propósito de vida. E se ela não souber, a gente tentar ajudar e ver onde que ela consegue se encaixar e falar, pô, por que não aqui? Recente, eu tive uma jovem aprendiz que a gente efetivou e o sonho dela era ser... Como era jovem, né? Então, o sonho era ser advogada, né? Não, o sonho é advogada, tá? Só que tava numa área de obras, de manutenção, e eu falei assim, poxa, aqui, o que você gosta daqui? Ela falou, eu gosto de transformação, eu gosto de quando a gente pega um ambiente e transforma ele. Eu falei, pô, bacana, você gosta de inovar, você gosta de coisas assim? Ah, gosto. E por que você quer ser advogada? O que você imagina? Ah, porque eu quero trabalhar na polícia. Nossa. Mas você acha que você precisa ser advogada para trabalhar na polícia? Não, porque eu quero ter um ensino superior e aí eu quero trabalhar na polícia e tal. E eu falei, mas aqui, o que te chama a atenção, né? Não tem nada que te conecta aqui? Será que você parou para pensar? E eu comecei a falar um pouco sobre a área de direito, né? Ó, você vai desenvolver muita leitura, você vai ter que estudar bastante sobre leis, e aí, será que é isso que você quer? Você gosta disso? Você gosta de ficar? Você gosta muito de ler? Você gosta muito de se conectar assim? Ela falou, não. Aí eu, não, eu sou mais... Ser mais prática, assim. Eu gosto de ver, de correr, de fazer as coisas fluir. Eu falei, interessante, porque então você se conecta com uma área. Ela, me conecto muito, eu gosto bastante. Eu falei, mas você já pensou? E aí eu não tentei influenciar.
Nem um pouquinho. Arquitetura, de você olhar um ambiente e conseguir colocar coisas nesse ambiente que as pessoas depois vão entrar e falar, nossa, isso aqui era uma sala branca. E de repente foi transformada a arquitetura, o design. Ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. E aí a gente recente acabou de efetivá-la e ela vai começar o curso da arquitetura porque ela se identificou mais. Que legal. E aquele sonho ou aquele pensamento deu lugar a um outro objetivo. Então, assim, conseguiu conectar um pouco com o que ela pensava, não tirando um sonho de se formar, mas com o que realmente era do dia a dia dela, o que ela imaginava. Talvez, né, um jovem aprendiz, um estagiário, ele está entendendo. O estagiário, ele está mais direcionado, né? Porque está fazendo uma faculdade, está fazendo um estágio sobre aquilo, que também pode mudar. Pode entender que aquilo não era realmente o sonho ou o que esperava. E um jovem aprendiz está muito, muito novo, né? Não conhece 17, nada. 18 anos, aquilo muito raso. O que pensa de futuro é muito o que está dentro ali dos círculos de amizade, às vezes dos pais. Mas quando começa a trabalhar e começa a conectar, aí começa a perceber que tem uma mudança de rota. E fala, poxa, eu pensei tanto que seria isso e no final eu descobri que não era. E o líder é isso, eu acho. É descobrir ali e entregar propósito, agregar valor e fazer com que no final ela olhe para trás e fale assim, poxa, ainda bem, que bom que Deus colocou essa pessoa no meu caminho porque consegui chegar em um lugar onde talvez se não tivesse colocado, em algum momento da vida apareceria. Mas aí é tempo, né? E o tempo, ele é vida, né? Sim. Então, eu acho que é isso. O líder, eu acredito muito sobre o líder ajudar as pessoas a encontrar um propósito, ajudar as pessoas a se conectar com ela mesma. Eu tô ouvindo você falar, eu me identifico bastante com essa história da sua jovem aprendiz, porque por algum momento da minha vida fui eu. Eu comecei minha carreira assim. Quando eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no Pão de Açúcar. Eu entrei lá de office boy. E aí trabalhava numa área que chamava Divisão de Projetos e Obras. Na época, em 2009, a gente construía as lojas, né, dos supermercados, hipermercados, e eu estava ali naquele momento só para trabalhar. Era meu primeiro emprego, primeira oportunidade. Já me identificava um pouco, porque eu tinha um pouco daquilo dentro de mim, mas eu olhava ao redor e eu não encontrava oportunidades. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Sabia que eu queria ter uma graduação e tudo mais, né? E aí fui trabalhando, e não tinha 18 anos ainda, e eu ia passar pelo alistamento. E eu vi no exército a oportunidade de fazer a faculdade, que no caso dela seria a polícia, né? E aí eu cego, cheio de certezas, né? Gente novo lá, eu vou pro exército, que lá eu vou conseguir estudar, vou me formar e de lá eu sigo a minha carreira. E eu tive um diretor de lá que mudou minha vida, porque ele teve esse mesmo papo que você teve com ela, comigo. Ele sentou comigo e ele me perguntou, mas o que você vai fazer? E aí eu falei, eu quero ir pro exército, assim, assim. Por que você quer servir o serviço militar, né? Você tem um sonho? Não. Porque eu enxergo que lá eu consigo. Ele falou, mas você não precisa. Eu, não preciso. Por que eu não preciso? Poxa, você tá aqui, dentro da área de engenharia. Por que você não se matricula numa faculdade privada e paga a faculdade? Mas tem faculdade privada? Eu consigo fazer a faculdade pagando lá? Como que é isso, né? Uma luz, né? E aí ele me trouxe esse direcionamento, eu não servi o serviço militar e ainda ganhei uma bolsa de 50% de estudo. Ele me deu o direcionamento, eu me matriculei e estudei, fiz meus 5 anos lá. E era muito óbvio, né? Era assim, poxa, o que hoje é óbvio, naquele momento, para um garoto de 17 anos, não era.
Sim. E se não fosse ele naquele momento na minha vida, eu poderia estar guardando um portão de um quartel até hoje, não ter feito uma faculdade e ter uma vida frustrada, com toda certeza. Então ele fez a total diferença na minha vida quando ele deu atenção para um garoto de 17 anos que estava à deriva, de certa forma. Exatamente. E a gente chega exatamente na resposta. Você vê como conecta? Quando o líder ele olha e ele consegue fazer com que você crie o caminho, que você sabe às vezes o que, mas você não sabe o como. Sim. Eu acho que liderança é muito sobre isso. Eu acredito muito nisso. Ou como? Exatamente. Incrível esse papo. Muito. Eu amei. Sim, muito bom. Poderíamos ficar horas aqui, né? Não falamos de uma série de coisas, hein? Que bom. Bom, eu dei check aqui na minha listinha, então. Sim. Não, mas Isso foi um prazer te receber. Eu acho que a gente conseguiu ter uma troca bem legal, né? Bem profunda. bem profunda, bem intensa, Exato. clara. E acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho da sua essência. Que legal. Eu agradeço muito pela oportunidade, por esse papo muito legal. Gostei bastante. Tá menos nervoso agora? Agora tá tudo bem, né? Mas obrigado, gente. É uma satisfação enorme em participar desse podcast. É muito enriquecedor, né? Muito bacana essa troca. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson. É isso que eu tenho para te dizer, meu amigo. A gente, eu gosto muito de conversar porque a gente se ouve, né? Eu falei ali, onde há discussão, há crescimento, há desenvolvimento. E quando o outro fala e você escuta de fato, você absorve, faz com que você comece a refletir, a repensar algumas coisas e faz com que você tenha certeza sobre não ter certeza. É verdade. Então, obrigado por dividir as suas ideias, obrigado por dividir aqui a sua trajetória, sua forma de pensar. E obrigado por mudar a vida de tanta gente, né, cara? Eu não tenho ideia, não sei se você já parou para pensar, mas quantas pessoas já passaram pela sua caneta e quantas famílias você também já não ajudou, né? Então, obrigado por tudo isso e espero que a gente se encontre novamente aqui para bater outro papo sobre outros assuntos também. Sim. Aqui a gente abordou um pouco da essência, da liderança, né, do propósito. Mas tem muita coisa ainda dentro dessa caixinha aí que eu sei. Então vamos. Anthony, obrigado. Tamires, muito obrigado. Sim, vamos sim. Vamos fazer outro bate-papo desse gostoso. Sim. É isso. Muito obrigada para quem acompanhou e até o próximo episódio.